Boa tarde, pessoal. Eu faço parte da equipe Shield e nós vamos apresentar o trabalho no tema gerenciamento de riscos e eu vou falar especificamente sobre gerenciamento de riscos em projetos, porque gerenciamento de riscos é claro que pode ser realizado em qualquer situação, em empresas, por exemplo, e não somente em projetos, mas como nós estamos na disciplina de gestão de projetos, nós queremos falar nesse ponto especificamente sobre gerenciamento de riscos em projetos, para ajudar na gestão de projetos. E eu quero falar aqui bem resumidamente, dentro de 2 minutos, mais ou menos, sobre gerenciamento de riscos em projetos. Então, o que é? O que nós podemos dizer que é o gerenciamento de riscos em projetos? Ele é um processo. Ele não é uma ação, uma atividade, não é algo que você executa ali como uma ação. Executei o gerenciamento de riscos. Não. Ele é um processo. Então, nós já chegamos aqui nas características, na característica dele, do que ele é composto, esse processo. Então, esse processo sim é composto por ações, por atividades. É um processo que é composto por ações, atividades a serem executadas. Ele não é uma ação, uma atividade, mas ele é um processo que contém ações e atividades a serem executadas. E ele é composto basicamente por três atividades, 3 ações. A primeira delas é identificar o risco. Identificar o risco dentro de um projeto. Uma coisa que pode vir a causar problemas dentro de um projeto. E a segunda é analisar o risco. Depois de ter identificado, achado, encontrado o risco, agora a atividade que se deve fazer dentro desse processo é analisar, entender, compreender esse risco, o risco dentro desse projeto. E logo após vem a terceira atividade desse processo, que é, tendo já identificado, tendo já analisado, agora resolver o risco, solucionar o risco, dar uma solução, tomar alguma atitude que venha a controlar esse risco. Então, agora, qual é o objetivo do gerenciamento de riscos? Para que ele serve? Qual é a finalidade dele? Nós temos sistemas, softwares, por exemplo, de gestão de projetos, que tem como objetivo controlar o projeto de alguma forma, organizar, de modo que, de forma organizada, controlada, ele venha a, no fim, alcançar realmente o seu objetivo, a construção daquilo que se projetou. E, da mesma forma, o gerenciamento de riscos tem essa finalidade também, de que o projeto ele não saia do foco, não saia do caminho, não chegue em um ponto em que
por causa de algum risco, ele tenha sido alterado, tenha sido modificado e não venha sair do foco, mas permaneça no caminho e realmente alcance o seu objetivo, o objetivo desse projeto. A diferença é que ele não é um sistema, um software, assim como o Trello, por exemplo, e outros, mas sim, de certa forma, uma metodologia a ser utilizada para que se controle os riscos do projeto, de modo que ele venha a permanecer no caminho e alcance o seu objetivo. Agora, o gerenciamento de riscos não só se usa ele quando se encontra um risco, quando o risco aparece de surpresa, para aí então vir se a analisar o risco e depois solucionar o risco, responder ao risco. Não é assim que se age com o gerenciamento de riscos. Ele não é reativo, ele não reage a algo que apareceu, mas ele já se deve, com base no gerenciamento de riscos, identificar previamente quais riscos podem vir a acontecer ao longo do projeto e já se ter também uma análise desse risco, um estudo sobre esse risco e também, é claro, uma resposta, uma solução para que se controle esse possível risco. Tudo isso pré-estabelecido, pré-definido, feito previamente. É assim que se usa o gerenciamento de riscos, para que, se esse risco realmente vier a acontecer, já se ter uma análise e uma resposta para ele da melhor forma possível, para que seja controlado. Então, é isso, resumidamente, simplificadamente, muito simplificadamente, o gerenciamento de riscos em projetos, dentro de projetos. Então, passando por cima aqui novamente por todos esses pontos a respeito do gerenciamento de riscos em projetos, ele é um processo e não uma atividade que se executa, mas um processo composto por algumas atividades. Identificar o risco, analisar o risco e responder o risco. E esse processo, composto por essas atividades, tem como objetivo controlar o projeto de modo que ele esteja no foco, não se perca no caminho por conta dos riscos e realmente obtenha o seu objetivo final. E pode-se dizer também, por último, mais uma vez, resumidamente, que o gerenciamento de riscos ele não reage aos riscos que aparecem de surpresa, para aí sim analisar e responder, mas ele é ativo, pois previamente já deve se estudar, identificar riscos que podem ocorrer, estudá-los, analisá-los e já se ter uma resposta para que, caso venham realmente a acontecer, possam ser solucionados da melhor forma possível. Então, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.